Qual o lance pra vocês dividir quarto com desconhecidos que vocês nunca viram na vida? Ó a galera entrando na frente da câmera, tá ótimo isso aqui. Primeira viagem sozinho, o que você sentiu quando você meteu a mochila nas costas, mineiro? Comecei a perceber que essas viagens, sozinha, me faziam tão bem. E quando eu chegava em casa, eu também tava muito bem. Viajar no contexto geral. E eu descobri que, na verdade, a solitude é você estar bem com você mesma. Rosto é isso aqui, ó. Eu nunca vi ele na minha vida. Vamos entender agora. Eu vou falar, não sei nem se pode. Isso, nós quebramos o pau 7 dias aqui. É o mês que representa. Meu trabalho tá me matando. Vambora! A vida é na maior parte do tempo sobre tentar. É o primeiro vídeo que a gente tá fazendo pro YouTube nesse formato. Hoje, a gente tem uma função. Acabar esse vídeo aqui e você ter um pouquinho mais de coragem, um tijolinho a mais no seu muro da coragem de viajar sozinho ou viajar sozinha. Primeira viagem que vocês fizeram sozinho na vida? Essa aqui é a minha segunda vez viajando sozinho, na real. Eu já tinha me esquecido de como era bom isso, porque a primeira foi 2 anos atrás. Eu fui pra Europa fazer um mochilão e eu comecei já começou na Europa. Já comecei na Europa. Aí eu fui com mais 2 amigos, então eu não comecei sozinho, mas depois de 10 dias eu parti sozinho. E foi uma puta experiência, assim, sabe? Roma, Foi hostel lá? Eu só fiquei em hostel, na verdade. Eu buscava, assim, party hostel, tudo a mesma pegada do que aqui. Aí eu me apaixonei. E aí, ano passado não teve como, mas esse ano eu falei, pô, preciso fazer isso de novo. Fui para Espírito Santo, e aqui como é no meio de São Paulo, Espírito Santo, né? Faz todo sentido. Tá passando aqui. Aqui é a volta já. E aí eu dei uma olhada, na verdade, quando eu pensei em vir pra cá, já apareceu o anúncio no dia seguinte pra mim, eu te contei isso, né? E aí já ficou isso na minha cabeça, eu tive que ir pra cá, e tá uma experiência excelente. First travel. Ok, eu posso provar em português. Isso! Vamos ver o português. Minha primeira vez eu fui 17. Oh, young. 17 anos, e eu vou para Japão. Sim, 3 meses. Para falar japonês. É meu Sim. sonho ir pra lá. Vai. Aí eu vou. Sim, Você foi pra lá especificamente para aprender japonês? sim. É a Tóquio. Sim. Foi muito legal. Mas eu aprendi um pouco de japonês quando eu fui para lá. Porque o tempo foi limitado. Eu fui muito jovem, mas uma situação diferente. Eu voltou para a Itália, I finished my studies. Eu como se diz em português? Você terminou terminou meus estudos, depois eu volto para o Japão para 6 meses, sim, para estudar japonês outra vez. Perfeito. Sim. Perfeito. E agora manda bem. E tá, gente, ó, isso aqui é legal, vocês estão vendo, porque nessa mesa a gente tem a única pessoa que não é brasileira, é a Laura. Mas no hostel, você é brasileira. Ela só não nasceu no Brasil, mas o coração dela é brasileiro. Mas aqui no hostel, no check-in, no quarto, todas as áreas sociais que é possível você ter interação com outro ser humano, você vai ter interação com gente do Brasil todo e do mundo todo. Então já vão se acostumando quando vocês vierem pra cá. Então, gente, viajar sozinho, eu nunca viajei sozinho. Que eu já fui e tinha pessoas que eu conhecia. Mas aqui foi a primeira vez que eu tive acesso a um hostel. Que eu nunca tinha ido em hostel na vida. E na minha cabeça, hostel era só dormir e cada um na sua. Só que aqui, gente, parece um shopping esse Almich. Porque, gente, aqui é bizarro. Eu fiquei assustado. Você chega aqui, parece que é um monte de roda de amigo que saiu do serviço, de um boteco, tá conversando. Eu até comentei com o Igor, tinha 2 moças ali conversando. Falei, não, deve que você tá falando uma aventura que ela teve 10 anos atrás. Aí eu perguntei pra elas tinham se conhecido na hora de fazer o check-in. Então, tipo assim, eu sou meio carente, eu não gosto de fazer nada sozinho, não. Aí agora conhecendo aqui, me deu mais vontade ainda de ter essa experiência em outro rosto. Porque aqui eu já tô aqui sempre, né? Mas, tipo assim, gente, aqui é uma loucura, sabe? Aqui é tudo de bom, eu adorei. Foi minha primeira experiência com hostel. Então, eu vou contar a minha experiência com minha primeira vez em hostel, porque viagem sozinho eu nunca viajei, sempre tinha alguém lá me esperando. Mas em hostel, que foi aqui, foi a primeira experiência, não sabia que era assim, pra mim eu ia chegar,
fazer o check-in, dormir e ter que me virar na rua, tipo, pra comer, pra tudo. E aqui tem tudo. Você não precisa fazer nada fora daqui. Você consegue fazer tudo aqui. Enfim, venham pro Omish. Boa noite! Ele chegou. Bom, pessoal, minha primeira viagem sozinho, eu fui pra Ilha Grande, Rio de Janeiro mesmo. E que viagem, gente. Tudo que podia dar errado deu. Eu fui... Não, vocês não fazem ideia. Eu fui pra uma hospedagem que eu deixei a minha mala e fui fazer um passeio de barco. Quando eu voltei, minha mala tava flutuando, porque estourou a caixa d'água em cima do rosto onde eu tava. Porque não tinha o Michi lá. Tá vendo? Tá vendo? Estourou a caixa d'água e vazou muita água no quarto. E tava tudo flutuando. Uma indenização. Ah, imagina, eu tava vivendo. Não, exatamente. Não, e outra. Eu tenho uma história pra contar agora. Eu tenho essa história, entendeu? Então, assim, eu fui pra Ilha Grande sem conhecer ninguém. Pô, eu fui num pagode, um samba, à beira-mar, à noite. Comprei Ó, pessoal, dica pra vocês, hein? Se for pra Ilha Grande e ver a promoção 3 caipirinhas por 15, fuja! Fuja! E cada viagem é diferente. Por mais que você pode, às vezes, ir pro mesmo destino, vamos dizer assim, mas é diferente. Cada vibe é diferente. Por exemplo, hoje é diferente, se eu voltar aqui semana que vem, vai ser diferente também. São outras pessoas, entendeu? Então, assim, é incrível viajar sozinho. E uma coisa que eu falo pra você, a maior viagem que eu fiz sozinho foi a vida. Eu vim sozinho. Eu vim sozinho pra vida, não sou siamês. Cadê a tatuagem? Você saiu dentro da sua mãe sozinho. Eu saí sozinho, eu vim A viagem continua. Exatamente, é a maior... A maior viagem, é isso, é a vida. Né? A gente entendeu? A não ser que você tenha irmão gêmeo. Se você for um siamês, ou se você for um siamês aí, ó, isso não serve pra você, tá? Uma coisa, não sabe se pode falar em português. Sempre sozinho, never sozinho. Não, a gente fala isso, viajar sozinho, gente, é só no ônibus ou no avião. É ir sozinho, mas nunca. A partir do momento que você chega aqui, ou em outro, depende pra onde você vai, não importa. Você chegou, se você pegar um hotel, a gente tem essa pergunta aqui, você vai ficar sozinho no seu hotel, talvez você vai ver Netflix igual na sua casa. Agora, se você vai pra um hostel, ou melhor, se você vem pra um Mist, aí, irmão, ou irmã, você vai ter que fazer esforço pra ficar sozinho. Porque você não vai ficar sozinho. É totalmente diferente, né? Concorda com o que eu tô falando? Sim, não. Já tem várias, igual eu, sou hóspede e tô aqui do nada numa live, assim, tá ligado? Exato. Não é só o pessoal que trabalha aqui que é muito receptivo, mas você faz amizade com várias pessoas. A gente pode até entrar na pauta de, sei lá, se você fala inglês ou não também. Se você fala, lógico que ajuda muito, mas... Tá aqui, ó. Ah lá, até tava. Ó, vamos falar de tudo Então, hoje. Mas assim, mesmo que você não fale, você vai aprender muito, você vai encontrar. Eu encontrei muito paulista e paulistano, né? A gente tá em todo lugar, irmão. Não, a gente é uma praga, né? Já falei, tinha que deixar no máximo até 5 paulistas por rosto. É limite, né? Atingiu a cota. Mas você encontra pessoal do Brasil inteiro e do mundo inteiro, igual a gente falou anteriormente, né? E isso só vai ter no rosto. Sim. Você não vai ter uma experiência tão grandiosa assim em outro lugar. Mas lógico que até os hostels têm diferença. Qual que é o plural de hostel? Hostels? Ok. Tem diferença. Esse aqui, sem querer pagar pau, né, é um dos muito bons. Gente, eu não pedi pra ele falar isso, tá? Gente, o Rafael tava até agora ali ajudando a gente na contenção de ver a transmissão, ver a live ali. Quer uma cerveja, irmão? Você toma uma breja? Agora não. Não toma? Se apresenta pra galera aí, Rafael. Sou o Rafael, sou de Prudente, interior de São Paulo. Tô aqui já faz 5 dias. 5 dias? 5 dias. Gente, 5 dias nesse lugar aqui, nesse Vortex. Calma aí, eu não vou falar. Deixa eu perguntar pra ele. A sua percepção é de 5 dias ou é... Não, bastante tempo, demais tempo, tanta coisa, oportunidade que a gente tem de viver aqui. Todo momento acontecendo alguma coisa, algum rolê, alguma coisa aqui no bar. Acontece muitas coisas da programação, o pessoal sempre interagindo, sempre procurando fazer alguma coisa junto, muito legal. Da hora. Ó, Rafa, a gente... Se pôr mais cadeira não vai caber, mas se você quer sentar aqui do nosso ladinho... Eu tenho que subir. Tá, então obrigado, irmão. Obrigado por ajudar a gente ali. Gente, aqui é assim, tá? Eu não conheço, eu nunca falei com ele, mas você tem que ser skin cara de pau. A gente já vai falar disso. Seja intencional em criar relações aqui. Mas falta a nossa musa, a primeira vez que viajou sozinha. Eu adoeci.
E aí passou a pandemia, voltou tudo e eu tava me recuperando dos problemas que eu tive. E eu falei, caraca, eu preciso viver minha vida, eu quase morri. E aí apareceu uma propaganda da tribo, né, do Eu Mish pra mim, no Instagram, e eu entrei no grupo. Quando eu entrei no grupo, eu me conectei muito com a galera. Muito, muito. E aí a gente fez nosso encontro, né? Só que eu ainda não tinha feito o encontro, né? Ainda não tinha feito. Eu me conectei muito com a galera. Eu sempre fui uma pessoa, assim, sociável. Mas eu gosto muito de ficar sozinha. Muito. É a minha parte favorita da vida, ficar sozinha. Perceptível. Solitude. É perceptível. É isso que Eu amo minha solitude. Uma coisa que todo mundo devia ter, assim, é essencial. Sim, sim. Eu amo minha solitude. E aí eu conheci a galera da tribo, eu me conectei muito com eles. Eles conheceram minha história. E aí chegou um dia que o Clebão, se você estiver vendo, eu amo você do fundo do meu coração. Ele viu tudo que estava acontecendo, que eu sou fã de Fórmula 1, enfim. E eu tinha comprado o ingresso pra ir ver a Fórmula 1, só que tinha dado problema, né? Foram filha da puta comigo. Às vezes tem esses percalços. Foram filha da puta comigo. E aí o Clebão juntou a galera da tribo e eles pagaram minha passagem pra ir pra São Paulo. Caralho, E eu, no dia do meu aniversário, era o meu aniversário, entendeu? Gente, o Felipe Massa me deu parabéns. E aí Gente, o Felipe Massa! Esse áudio é incrível. É verdade, tá até gravado, né? Esse áudio é incrível, não dá pra entender nada, só deu pra entender. E eu falei assim, porra, nunca na minha vida que eu vou assistir Fórmula 1, esporte elitizado da porra, eu só gosto disso. Enfim, e aí eu consegui ir pra São Paulo e a gente ainda teve um encontrão da galera de São Paulo. A gente comemorou o seu aniversário. Eles chegaram com um bolo pra mim, foi o melhor dia da minha vida. Eles chegaram com um bolo pra mim, eu fui embora pra Juiz de Fora. Mentira, não sou de Juiz de Fora, não. Fui visitar umas pessoas. Corta! Eu fui embora chorando. E eu tava com insolação, eu tava gripada, eu peguei chuva em Interlagos. Mas foi o melhor dia da minha vida, eu conheci gente nova. Conheci o Felipe Massa. Quase não deixei ela sair da balada. É verdade, o Mauro Ricardo salvou minha vida. Mas eu acho que minha história, assim, com a tribo é gratidão demais. Eu tenho muito que agradecer eles. E a realização do meu sonho aconteceu por causa deles. E o Mauro estava presente. Eu estava presente de coração. Você, com certeza. Você sempre esteve presente na minha vida. Não, na verdade tudo se iniciou por causa de você. Esse lindo projeto, vamos dizer que é da tribo, vamos dizer assim, surgiu desta mente, entendeu? Dessa mente criadora. Posso falar uma coisa? Deixa eu só falar uma coisa. Eu reencontrei a minha vida por causa de você, porque você criou a tribo. Não faz comigo ao vivo não, pelo amor de Deus, abraço. Obrigado, galera. Obrigada. Que nos reencontremos nossa vida todos os dias. Vamos dar um contexto, só pra galera entender. O que é. Ela falou a tribo, pagou e tal. O que é a tribo? Porque morando aqui eu percebo. O que eu percebi? Eu morei aqui há muito tempo. Eu percebi duas coisas. Primeiro, você vai embora quando? Segunda. Você vai embora segunda. É. Tá, provavelmente segunda noite ou terça-feira vai chegar alguém que é muito foda e que super seria um grande amigo de vida seu. Isso aconteceu agora, Espírito Santo, velho. Aí. Fala, depois é eu isso. falo. Só que talvez você não conheça essa pessoa porque ela vai chegar um dia depois de você. Ah, tá. Tá ligado? Mas era o último dia. Talvez essa pessoa do seu exemplo você conheceu. Sim. Talvez por hora você não vai conhecer. Então veio muito viajante foda aqui que eu sempre pensei, mano, como que essa galera pode se conhecer? Mesmo que chegue em dias diferentes. Tá. Essa é uma coisa. A outra coisa é, viajando aqui, eu percebi que muita gente viaja em hostel, mas a maioria das pessoas não viajam sozinhas. Não vem pra hostel, não conhece hostel, não viaja. Então, se aqui vem muito o brasileiro, a maioria do brasileiro não viaja sozinho, porque hostel não é uma cultura tão forte. Mas eu acho que tá realmente aumentando. Tá crescendo com projetos como esse. Tanto pra fora como aqui. Exato. Aí a tribo foi pra isso. Eu falei, tá, vou criar um projeto então que eu possa conectar pessoas que viajam e ajudar pessoas a viajarem sozinhas. Sim. O nome desse projeto é a Tribo. É uma comunidade de viajantes para inspirar as pessoas a viajarem sozinhas. Ela acontece num grupo de WhatsApp e
essa história que o Kleber que tá lá, pegou, viu a história dela. E a gente, como é uma comunidade, um dos nossas bases e valores é o rolê de receber, ser anfitrião, se importar, empatia. Então o Klebão viu a situação dela, que a vida trouxe percalços, é uma comunidade, né? É uma tribo mesmo. É uma tribo, a gente se importa um com o outro, tá ligado? É como se fosse uma tribo mesmo, no sentido de que a gente defende a nossa aldeia, entendeu? Então, é uma aldeia online. Né? Exatamente, então é aquela coisa assim, é a questão do pertencer. Então, se você pertence ali, você é uma de nós, se entendeu? Se você tá bem, a gente vai te ajudar. Exatamente, a gente precisa te ajudar. Então, a sua dor pode se tornar uma dor minha, que se torna a dor do outro, e pode ser uma solução sua, uma solução minha, uma solução do outro. Então, uma tribo é exatamente isso. Uma comunidade, uma pessoa pode entrar, simplesmente ela veio viajar, e depois que ela viajou, ela sai. Simplesmente porque ela não cria vínculos. Ela não vai ter aquela afetividade com a outra pessoa. Diferente de uma tribo. A tribo você vai estar sempre junto, entendeu? A gente construiu uma família. Tem outro exemplo do Clebão também. O Wesley, ele saiu do Rio e voltou para São Paulo. E ele tava precisando de um colchão pra casa dele, que ele tava dormindo no chão, se eu não me engano. E era tipo assim, muito de noite já. Vai o Clebão na motoca dele com um colchão na casa dele. E emprestou um colchão pro Wesley. Clebão! O meu conceito de amizade foi reformulado também na tribo. A galera ali, ela é família, sabe? A galera ali se ajuda muito. A Jaquezinha e a Jaquezona, que eu fiz o vídeo pra Jaquezona também. Elas, assim, elas são irmãs e eu virei pra elas outro dia, no aniversário da tribo. Eu virei pra elas e falei assim, vocês são irmãs, mas eu vejo vocês como minhas irmãs. Sim. Porque, sim, as irmãs que eu não tive. E elas são pra mim. E se vocês estiverem vendo, amo vocês. Então, e esse é o lance. A galera da tribo são viajantes que vieram aqui em tempos diferentes e não se conheceriam. Ou que se não tivesse a comunidade, nem viriam. Porque teriam medo. Muitos vieram por causa disso. Exato, a ideia do projeto é esse. Vamos lá, meu amor. Outra paulistana. Se apresente pra galera do YouTube e do Instagram também. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Natália, sou de São Paulo. Ai, obrigada! É minha segunda vez aqui no Meet. A primeira eu vim com um amigo. Bom, eu viajo sozinha há uns 5 anos, mais ou menos. Pro Rio, acho que é a terceira vez que eu venho só. Falar que, isso pra mim é... Viajar sozinha, eu me encontrei viajando sozinha. Eu fui casada por 9 anos. E tudo que eu fazia era sobre o relacionamento sobre essa pessoa. Tudo que eu queria fazer tinha que apresentar um TCC, sabe? Pra pessoa acreditar. Tipo assim, olha, vale muito a pena a gente não fazer isso e fazer isso. Chegou um momento da minha vida que eu falei, mano, não é possível que é viver isso. Que o que eu quero fazer, toda vez eu preciso realmente levantar um estudo real e falar o porquê que eu precisava. Custa energia, né? Não, exato, eu já não tinha mais nenhuma. E fora que assim, chega um momento na vida que você fala, foda-se. Sabe assim? Tipo, não... Você fala, vou viver. Enfim, aí eu me separei há 5 anos. E desde que eu me separei, eu comecei a viajar só. Fui morar sozinha e comecei a viajar só. E, foi a melhor coisa que eu fiz. Comecei a perceber que essas viagens sozinha me faziam tão bem. E quando eu chegava em casa, eu também estava muito bem. E eu descobri que, na verdade, a solitude é você estar bem com você mesma. Porque, assim, aqui tá perfeito. Vocês são incríveis. O ambiente daqui é muito gostoso. Você se sente acolhida do começo ao fim. Tipo, é bem acolhedor, é bem família, assim. Mas quando você entra no Uber pra você ir pro aeroporto, você tá bem também. Pra vir ou pra ir embora? Tanto faz. Pra ir embora você vai chorando, sabe? Pra ir embora você vai chorar, mas você vai chorar porque, tipo assim, puta, eu não quero voltar pra minha rotina. Tipo, porra. Viajar no contexto geral. A gente entendeu que viajar é uma ferramenta foda pra galera, pra não depender dos outros, pra praticar idioma, ressignificar amizade, tudo isso. E falamos, tá, se viajar é foda, pra existir o viajante, precisa existir quem recebe o viajante. Beleza, então esse é o nosso propósito. Receber quem viaja, não só receber, ser o anfitrião, e com a tribo não só ser o anfitrião, ser o que convida. Ser o que vai, pega na mão e fala, você tá com medo? Tudo bem, a gente vai te ajudar. Esse vídeo aqui é por isso.
Esse vídeo aqui eu tô trabalhando, eu ofereci o projeto, o Almich aprovou o projeto porque a gente entendeu que essa mensagem precisa ser passada. Ah, mas viajar não é pra mim? Não sei, tenta. Se não... Como? As nossas cartas que eu digo. Nossas cartas, nossas... Quais cartas? Never try, never know. Never try, never know. Se você... Em português? Em português, se você não testar ou não tentar, você nunca vai saber. A vida é na maior parte do tempo sobre tentar. Ó, hostel é isso aqui, ó. I never saw this guy in my life. Eu nunca vi ele na minha vida. Vamos entender agora. Okay. Léo, de onde você é? Originalmente a Estados Unidos. Você está sozinho aqui? Agora sim. Em outro país? Não, na verdade. Não mais. Você já tem os amigos. Você veio Agora sozinho. sim, agora tenho amigos. Como Você só veio. me ficou antes como... Fala pra ele como... Você chegou ontem, né? Ontem aqui sim. Como foi? Você tava noutra mesa e você já conversou com a gente, lembra? Fala como foi isso. Você tava sozinho. É fácil. É. Como só E ele chegar, só foi pra praia. chegar sozinho, como tomar uma cerveja para lá, como é muito fácil como ver a gente que tem como uma mente aberta com isso, como a cercar a gente e só falar como olá, tudo bem, como vocês estão, e como assim é fácil como conhecer a gente, como ser amigos, e para lá a gente não deveria como ter medo a falar, porque na vida todos somos em mesmo como página, como mesmo história, e Falou bonito. na vida não é Todas como as pessoas. em sua casa também, em sua cidade, é no mesmo, como quando eu penso que eu acho quando a gente tem que como ser mais aberto a falar com a pessoas no mundo, porque não é como razão ter medo, porque bastantemente na gente somos abertos. Você teve medo de fazer essa viagem pro Brasil? Não. Como eu viajo, Você viaja. em muitos lados do mundo, e sempre como quero chegar aqui no Brasil, primeira vez, e é gostoso, como eu amo na gente, na cultura, na país. Quer sentar aqui com a gente? Está bem, está. Eu vou a uma samba aqui na praia e voltou. Você vai no... ali no Isso, Arpoador. isso. Gente, ele vai no samba ali no quiosque do Orelhão, no Arpoador. É muito bom o samba lá. Você vai agora? Sim, depois da minha cerveja. Tá, se quiser ficar aqui com a gente, fica com a gente. Ok. Mas então, vamos lá. Que recado que você dá... você já falou. Você acabou de falar. Você falou, ele já falou. Eu tô que posso, ainda é um tópico importante. Cabeça falar, aberta, tem tudo a ver, é verdade. Viajar sozinho. Ainda não posso como falar muito, pero Não, seu português tá muito bom, irmão. Parabéns. Obrigado. Quanto tempo você está estudando português? 2 semanas? Oh, que isso? 2 semanas? 2 semanas. Português é difícil. Pra você ver, porque é interessante para os brasileiros que estão assistindo esse vídeo entenderem que no seu processo de aprender português vai ser o processo deles de aprender o inglês ou o espanhol, para poder estar aberto e se conectar, não só com brasileiros, mas com pessoas do mundo todo que eles vão conhecer aqui no hostel, né? Sim. Que massa, irmão, que massa. Parabéns, você tá com bom português. Obrigado. Bom português. Agora eu tenho uma pergunta aqui, galera. Ai, essa é a frase. Não, a galera fala assim, pô, mas eu sou tímido. Eu vou chegar aí e aí eu não vou conseguir fazer amizade. Eu vou ficar sentado ali sozinho, sem ninguém falar comigo. Eu acho que um bom exemplo é só observar as mesas aqui ao lado. Muita gente veio sozinho, não tem uma pessoa sozinha. Não tem uma pessoa sozinha. O cara sabe. Pode observar, não tem uma pessoa sozinha. Mas tem muita gente que veio sozinho. Assim, medinho que não vai encontrar ninguém, medinho que não vai conversar. O Igor, hoje ele acha, ou ele vê que eu sou tagarela, né? Hoje eu falo. Hoje eu sou mais sociável. Só que antigamente não era tanto. A viagem me ajudou a dar uma... Dando palestra. Acredite, segue ele. Arrasta pra cima e vem. Mas assim, friozinho na barriga, só que empolgação. E aí uma ideia sobre medo de conhecer alguém.
você vai viver as experiências. Então você vai pegar um Morro Dois Irmãos, vai subir a trilha e nada melhor do que uma experiência para se conectar naturalmente com a galera. Não tem que ser forçado. Você vai estar lá subindo a trilha, quando você vê caminhar uma beleza para conversar, porque não tá forçado, é espontâneo. Quando você vê lá, você já tá amigo da galera lá em cima, você viveu uma experiência memorável e nada conecta mais do que experiências memoráveis. Isso o Rio tem de sobra. Ó a galera entrando na frente da câmera, tá ótimo isso aqui. Hi, What is your name? Holly. Where are you from? England. Meu trabalho tá me matando. Põe aqui. Rapaziada, todas as noites aqui no Almich, às 9 horas, todas as noites mesmo, tem free shot pra vocês se divertirem. Fala uma coisa, seu trabalho tá te matando? Nossa, olha só, gente. Primeira viagem sozinho, o que você sentiu quando você meteu a mochila nas costas, mineiro? Coincidentemente, por incrível que pareça, foi em 2016, no Almich de Copacabana. Não, história. Rapaz, e eu vou te contar um negócio. Tipicamente mineiro. Nós rachamos 6 pessoas, pegamos um carro de Uberlândia a BH para pegar um voo de BH pra cá, porque tava muito barato. Bicho, nós quebramos o pau 7 dias aqui. É o Almich representa. Ih, já fizeram o shot, perdemos. Vamos fazer nós então. A gente quer fazer em homenagem a quê esse shot aqui? Hoje. A hoje. Se hoje você não tá vivendo, o seu amanhã tem que ser incrível. Então vamos brindar você hoje. Que isso? Arriba, abajo, al centro e adentro. E loud. E foi. Qual é o lance pra vocês dividir quarto com desconhecidos que vocês nunca viram na vida? Mano, puta experiência da hora, porque você vai vir pro hostel, você quer dividir quarto, muitas vezes você já começa conhecendo o pessoal no quarto. Agora, antes de vir pra cá, o quarto, tipo, já tinha umas 4 pessoas, a gente tava conversando, quem vai pro samba, quem não vai. Então, muitas vezes a coisa já começa ali, né, pra quem às vezes tem medo de começar o social aqui embaixo. É tranquilo, a cama em si, você tem essa cortininha, então o seu cantinho você tem, sabe? Mas dividir quarto eu acho que é muito bom, principalmente pra viagem, assim, mas é uma opinião minha, tá? Eu sei que não é todo mundo que é igual a mim. Aqui no hostel do Almich tem cortininha, pessoal. Porque, querendo ou não, tem gente que acaba se tornando um pouco meio com medo, principalmente as mulheres. Compartilhar a questão quarto com um homem. Eu acho que mulher pode falar melhor do que eu nesse sentido, entendeu? Então eu vou passar o microfone para a nossa colega aqui. Querido, passou aqui, obrigada. Não, quero muito dividir, você me deu um gancho muito bom. Vamos. Eu peguei um hostel recente em Floripa, que eu me assustei. Eu tô num quarto hoje misto, tá? Então meu quarto tem 4 camas, tem homem e mulher, super tranquilo aqui. Mas eu peguei um quarto misto lá em Floripa e quando eu cheguei, tipo, as camas eram muito uma colada na outra. Tipo assim, a minha cabeça tava no pé da pessoa que tava nessa cama, assim. E assim, eu dormi com o ronco da pessoa como se eu fosse a conchinha maior daquela pessoa. E eu não fui a conchinha daquela pessoa, entendeu? Só peguei o ronco, exatamente. Mas fica aí a dica de entender onde você vai ficar, e o que eu acho que o Almich traz muito bem é o seu conforto e a sua privacidade. Porque você tá num quarto compartilhado, mas você tem a sua privacidade, você não tem uma pessoa roncando no seu ouvido, você não tem um pé na sua cabeça. Cada um tem sua cama, A cortina, ela realmente funciona. Então, assim, realmente é uma cortininha. Claro, né? Se for fazer um nude e tal, acender a luz, ok. Mas se você não for fazer, tá tranquilo, vai funcionar. Amiga, eu tô num quarto com 8 homens. Olha lá. Ó, ponto importante. Além de cortina, tô comendo aqui, a gente serve café da manhã, almoço e janta. O Luizão tá comendo uma pizza aqui, ó. E se você quiser cozinhar para fazer uma viagem mais econômica, tem um rooftop lá em cima com a cozinha compartilhada para você fazer sua comidinha. Tem opção vegetariana. Tem opção vegetariana. Essa aqui é uma pizza de cogumelo, tá? Ó, uma delícia, inclusive. E tem um Mac aqui do lado também, né? Tem um Mac aqui do lado. Metrô nessa esquina. 150 metros. Praia de Ipanema na outra esquina. Meu, a praia é do lado, gente. McDonald's, mercado, localização melhor localização de Rio de Janeiro. Não tem hostel, uma localização melhor que a nossa.
O taco de frango também é incrível, tá? Só pra falar porque eu acabei de comer. 8 homens, tá? Sendo mulher, eu tô no quarto com 8 homens e... Gente, Fala aí. eles estão me respeitando muito, sabe? Teve uma vez que eu fiquei num quarto com mais homens também e tinha gente no banheiro e eu precisava me trocar, senão eu ia perder meu ônibus. E eles foram lá e se retiraram do quarto pra eu me trocar de roupa. Então, assim, isso não deve ser uma preocupação em momento algum. No ano passado, eu tive 9 experiências de hostel. Durante o ano todo. A gente pensa muito, quando vai viajar solo, em... Primeiro, eu acho que é uma preocupação de quem está de casa observando, de pensar em experiência. Eu tive em São Paulo em algumas oportunidades, tive em Belo Horizonte em algumas oportunidades, tive em Salvador, tive em Floripa, fiquei agora nas minhas últimas férias 22 dias em Floripa, tive em 4 hostels diferentes. E a gente olha muito, e tive aqui também, inclusive o ano passado, de junho para julho. A gente olha muito uma experiência, não é só de simplesmente falar, o hostel tem uma bela estrutura, o pessoal é bacana, não é só isso. Tem muito mais coisa por trás do que simplesmente isso. Aqui eu vi o pessoal comentando, cara, cortina no quarto conta muito, e eu já observei em N experiências que grande maioria não se preocupa com isso. Cara, é um ponto importante. Eu vi as meninas comentando de quarto compartilhado entre homens e mulheres. Cara, mulher super de boa, a galera respeita e, por sinal, respeita muito. E é muito isso. A gente chega e o pessoal pergunta de onde a gente é e qual que é a próxima experiência, o que você vai fazer à noite. E o bar hoje, qual que é o plano para hoje? Qual que é o plano para hoje? E isso é muito importante, ter essa preocupação, e o hostel em si tem a preocupação. Quando você está sentado solo, tem alguém do hostel que vai chegar e falar assim, ô, esse aqui, ó, é o fulano lá de tal cidade e tal. E é uma experiência, é o Mish. Cara, é difícil hoje ver e eu falo cliente porque é cliente, que não seja recorrente do El Mish. A galera volta. A galera vem e a galera volta. Esse aqui voltou. Esse aqui, depois da 6ª vez que ele voltou, ele virou funcionário. É o Mish, é uma coisa mística. É uma coisa assim, tipo, não tem como explicar. É só vivenciando. Luizão, vai, Luizão, manda, Luizão. Agora ele vem, agora ele vem. Não, olha isso aqui. Alexandre. Ô, grande. Alexandre falou. Eu vou falar, não sei nem se pode. Toda segunda-feira, vocês sabiam disso, menino? Olha aqui. Toda segunda-feira, os líderes do El Mist, de cada área, se encontram numa casa pra conversar, alinhar e pensar como é que a gente vai fazer a experiência ser mais foda do que já é. Mano, os caras têm processo brabo, profissional. Toda segunda eles param tempo pra pensar como é que a gente vai fazer a experiência mais foda possível. Então, assim, a estrutura do El Mist, ela é diferenciada não só porque a gente tá aqui, é óbvio que a gente tá empolgado e falando, mas porque acontece por trás das câmeras. Tem o palco, isso aqui é só o palco. Mas pra esse filme acontecer, pra esse teatro acontecer, pra essa cena acontecer, tem muita gente trampando por trás. Então aí, parabéns pra equipe El Mist. E é um trampo que funciona, então é isso aí. Não é acidente, é design. A galera tá desenhando experiência aqui. E volta naquilo que eu falei antes. A gente ama o universo de viagens e a gente entendeu que pra existir quem viaja, precisa existir quem recebe. Então, ok, vamos ser quem recebe. Estou muito feliz desse vídeo. A gente já fez 54 versões disso, mas é a primeira vez que a gente faz para YouTube. Então, gente, palmas para nós do YouTube. Viva! Galera do YouTube que está assistindo o vídeo até o final, guerreiros. Mais de 1 hora da gente falando coisa boa, falando besteira, dando risada. Enfim, valeu por acompanhar a gente até aqui, obrigado. É um projeto que a gente, como El Mist, está muito feliz de fazer, porque a gente entende que viajar impacta nossas vidas, viajar nos transforma como pessoas, como vocês viram até agora. E
Por sabermos disso, entendemos a importância de abraçarmos essa causa e falarmos sobre isso e ajudarmos vocês com o medo de viajarem sozinhos. Se você acha que essa mensagem te impactou ou pode impactar alguém, compartilha pra essa pessoa. Isso. Compartilha pra essa pessoa, porque às vezes tem alguma pessoa que tá precisando receber essa mensagem, entendeu? Alguém que tá precisando ter aquele estágio, aquele despertar. Então compartilha com essa pessoa. Manda no grupo da igreja. Eles precisam. Half the ping the powers. A gente falou da tribo. Se quiser entrar na tribo, vou colocar o link aqui na descrição. Quiser fazer reserva com a gente, usa o cupom do YouTube. Qual que é o cupom? Pode ser a próxima a ser contada. Você é o próximo a estar aqui. Ah, Igor, qual que é o cupom do YouTube? Ainda não sei porque não foi criado. Mas o editor... Mas me chama que eu faço isso, editor. Aí, ó, põe o cupom aqui pra galera usar. Quantos % de desconto vai ter? Não sei ainda, porque vai ser negociado. Editor, põe aí de 5 a 10% de desconto pra galera. Vai ter aí o cupom pra vocês verem. Faça a reserva direto com a gente pra você participar do programa de pontos. A cada real que você gastar na sua reserva, vai virar um ponto. Vamos supor, vou ficar aí tantos dias, vai dar 400 reais, 200 reais, 700 reais. Tudo isso vai virar ponto pra você trocar por pizza, por passeio, por festa e até por diárias grátis. E gente, também, vai. A gente tem uma causa também, fala sobre a causa. Que isso? Da ONG? Exatamente. A gente tem, ele sabe, a gente tem uma parceria com a ONG Banco de Alimentos, que qual que é o rolê? A cada reserva que vocês fazem direto com a gente, um prato de alimentação é doada para a ONG Banco de Alimentos. Então assim, você tem, qual que é o rolê? Você paga mais barato, pra gente é melhor, porque a gente tem, vocês reservam direto com a gente e pessoas também em situações vulneráveis são ajudadas. Então é um famoso ganha-ganha que o brasileiro gosta. E, gente, tudo isso aqui é feito para você tomar coragem no seu chamado. Então, agora assim, não tô te falando isso para vender cama, para te vender omite, é como o propósito de um ser humano que ama viagem. Você tá batendo no coraçãozinho aí de viajar? Vai, gente. Você menininho ou menininha que tá aí, tá batendo? Vai, mano. Compra um booster, compra uma passagem, escolhe o lugar, mesmo que não seja o omite. Eu vou aí, mas vou para outro hostel. Vem para outro hostel. Eu vou viajar, passa aqui para beber. Mas eu não quero ir para, eu vou para Bahia. Vai para Bahia. Não é sobre omite, é sobre você fazer o que tá tocando aí no seu coração para você fazer. Se você quiser vir com a gente, é melhor, porque você vai viver isso aqui que a gente tá vivendo e que você já tá vendo aí, talvez seja com vontade. Finalizamos? Finalizamos. Que isso, gente. Palmas para nós. No YouTube. Estamos no YouTube, caralho. Talvez, Novas fases. se eu não tô enganado, esse aqui é o segundo ou terceiro vídeo. É um começo de uma nova jornada. Nova jornada dá frio na barriga. Talvez é o que vocês estejam sentindo. É o que eu estava sentindo antes de fazer esse vídeo. Mas eu fiz mesmo assim. Então viagem mesmo assim. Fechamos? A gente vai ficando por aqui, né, amiga? Voltem sempre, tenham uma ótima noite. Se bicou para quem pode. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Eu tava uma coisa mais introspectiva, mais intelectual ali atrás das câmeras, porque eu não queria ofuscar com a minha beleza esse povo feio que tá aqui. Aí, gente... Tô zoando, gente. Pô, minha perna já tá tremendo aqui. Imagina o Enfim, gente, muito obrigado. Se inscreva aí, ajuda a gente, tá? Manda um biscoito, entendeu? Uma cesta básica, sabe? 10 reais no Pix. Por favor. Entendeu? Meu Deus. Não dá. Qualquer coisa, qualquer ajuda é bem-vinda. Aqueles. Puxa o ganso emocional. Essa é a galera que trabalha aqui, tá? Essa é a galera Se que você se trabalha comoveu com essa história dessa galera que tá viajando sozinha, entendeu? Vem conosco. E é isso. Um beijo. Manda um beijo, amor. Beijo, meu bem. Beijo. Meu bem, vai como se fosse ótimo de agora. Amo nós. Beijunda. Eu tô aparecendo nesse vídeo, será?